Começa agora, Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. A partir de agora, estaremos tirando dúvidas, conhecendo melhor os desafios, as dificuldades e oportunidades para vivermos melhor em condomínio. Prédio Pro, convivência, respeito e conhecimento que fazem a diferença. Apresentação, Rodrigo Azevedo. Começando mais um Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. A partir de agora, pela Rádio Trianon 740M para São Paulo e ABC Paulista, também para a Baixada Santista pela Rádio Universal de Santos 810 kHz, com transmissão simultânea pela internet www.radiotrianon.com.br. Você pode nos acompanhar ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Trianon na Avenida Paulista. Ao vivo, com trabalhos técnicos de Serginho Souza, Fabiano Souza, Arthur Gazeta, registro a presença da nossa querida e serelepe Simone Borges. Diga olá, Simone. Olá, ouvintes. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado, boa tarde, Simone. Eu sempre começo agradecendo, porque gratidão é importante. Então, Simone, Fabiano, nosso convidado que está aqui hoje, também Washington Kaminski. Quero agradecer ao Serginho, que faz os trabalhos técnicos, e especialmente ao Arthur Gazeta, que está conosco aqui, sempre acompanhando e acreditando no projeto, e a você, amigo ouvinte, obrigado pela companhia e por tornarem este sonho possível. Agora, gente, começando o Prédio Pro, vamos lá. Informações, notícias, dicas, reportagem e esclarecimento. Tudo sobre condomínios. Este é o espaço para a gente pensar juntos, para conhecermos melhor o lugar onde vivemos, trabalhamos, investimos e nos divertimos. Nós vamos aprender juntos aqui na rádio, toda segunda-feira a partir da 1 da tarde, e estaremos também todos os dias trocando ideia e compartilhando conhecimento lá no nosso portal de notícias. www.prediopro.com.br. Tá muito bonito, hein? www.prediopro.com.br. Perfeito! Na internet, na rádio, no YouTube, sempre com muito carinho, respeitando todo mundo, a gente vai falar dos assuntos importantes para que você viva e trabalhe muito melhor em condomínios. Acompanhem também a Prédio Pro no YouTube, youtube.com/Prédio Pro. Estamos também nas principais redes sociais, no Facebook, no Instagram, procura a gente por lá. Prédio Pro, programa Prédio Pro, tamo na área, gente, tá bonito. Vamos crescer juntos? O que interessa aqui é saber como fazer. Temos que aprender todos os dias a melhorar a convivência, aspectos da segurança, da vida em comunidade e tratar dos conflitos para resolver os problemas, não é mesmo? Temos que saber quais são os desafios e a oportunidade deste universo que são os condomínios. E o que a gente mais quer é a sua companhia, a sua participação. Vem crescer com a gente. Começou a semana, tem Prédio Pro. E os programas sempre trazem um convidado, nós nos debruçamos sobre um tema específico para termos tempo, falarmos em profundidade, mas hoje, devido aos recentes acontecimentos, o programa vai ser um pouco diferente. Teremos notícias, conhecimento, vamos tirar dúvidas, mas precisamos adaptar um pouquinho a programação para tratar desse assunto que é notícia. Já deixou de ser surto, já deixou de ser epidemia para virar pandemia. O coronavírus chegou para valer e ele deve causar um grande impacto na nossa economia.
Portanto, temos que estar preparados. Em nível mundial, a produção deve cair, ou mesmo até parar em alguns setores. Portanto, o impacto vai ser grande. Falamos sobre o impacto econômico, e o impacto econômico sempre acaba atingindo uma população em especial com mais força. É o caso das populações mais pobres, mais carentes. A gente vai precisar sentar, nós vamos ver agora como as pessoas se comportam de verdade em meio a essa crise, quando a gente tem que colocar a bola no chão e conversar. Nós estamos esperando muito desemprego, algumas empresas devem fechar as portas, isso é um fato, e sendo muito realista, a gente está esperando o melhor, mas nesse caso a gente tem que se organizar para que a situação social não convulsione. Então deixa eu contar para vocês como é que a gente organizou o programa de hoje, que sempre nos traz com o coração batendo forte para vocês. Vai ser da seguinte forma: nós vamos ter o retorno de um convidado, porque gerou muitas dúvidas, muitos contatos, a gente decidiu trazê-lo novamente, é o consultor em elevadores, Washington Kaminski. Vai terminar agora, fazer uma segunda parte, vai terminar de tirar as dúvidas que nós recebemos, vai nos ajudar aqui com mais informações sobre os elevadores, mas nós vamos tentar também fazer algumas participações ao vivo. Ao vivo vocês sabem que o programa pode conseguir ou não, então nós vamos pedir a compreensão dos nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha, porque a gente quer falar sobre o impacto do coronavírus nos condomínios. Como nós vamos nos organizar, como é que a gente vai fazer para passar por esse período de crise, que pode chegar a durar 3, 4 meses, sendo que nós temos funcionários, os funcionários andam de transporte público, eles são essenciais na operação do condomínio, e tem muita gente idosa, tem muita gente doente, e a gente precisa começar a se organizar para fazer esse momento passar de uma forma organizada, que nós possamos ter calma e bastante informação. Então o tema de hoje vai se dividir, esperamos contar com a participação ao vivo do presidente do Sindifícios, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio para o município de São Paulo, Sr. Paulo Ferrari, que gentilmente vai tentar nos atender aí por telefone. E falaremos então, como eu já disse, sobre os elevadores e vamos dar algumas informações também sobre o coronavírus. É isso aí, gente. Infelizmente, o Brasil ele é alvo de muitos dramas. A questão da fragilidade, da vulnerabilidade social, ela é latente. Isso aumenta os índices de violência, isso sempre impactou na economia, apesar de eu nunca ter visto um único economista falar do impacto da violência no PIB, na redução do PIB ou na dificuldade de crescimento, porque não é brincadeira perder 50, 60 mil pessoas para violência todos os anos. Verdade. Isso não é brincadeira, tem impacto econômico sim, eu nunca vi isso mensurado. Fora os desaparecidos todos, é um número absurdamente alto, mais de 80 mil pessoas que simplesmente desaparecem todos os anos. São números de guerra há muito tempo, mas agora nós vamos ter que lidar com mais um drama, né? E no que depender aqui dos condomínios, os síndicos, as administradoras devem estar preparados, devem estar esclarecidos para não agirem de forma atabalhoada, para não aumentarem o problema, e nós temos que nesse momento cuidar de quem cuida de nós, que são os funcionários. Isso. Os funcionários são os nossos porteiros, os nossos zeladores, muitos deles deixaram de residir nos edifícios e agora vai ser uma experiência interessante, porque se houver qualquer tipo de restrição à circulação, ao transporte público, pode ser que se entenda que os porteiros sejam essenciais, mas que os zeladores não. Bem como funcionários de apoio, por exemplo, serviços de limpeza, um funcionário de apoio que faz uma ronda, pode ser que seja considerado como não essencial e a gente vai ter que saber lidar com isso. Então, nós esperamos que os governos, que as empresas e que nós, líderes, administradores das nossas comunidades, possamos pensar em formas criativas, mas acima de tudo solidárias e colaborativas para passar por essa crise. Algumas medidas, inclusive, já estão sendo tomadas. É o caso do que aconteceu em Brasília. Simone traz pra gente.
O governo do Distrito Federal dará bolsa de alimentação para pais de alunos da rede pública. Medida tem como objetivo compensar a falta de alimentação nas escolas durante o período de 15 dias de suspensão das aulas, por conta da contaminação pelo Covid-19. O Covid-19 é o nome técnico da infecção da gripe que o coronavírus recebeu pelos técnicos da Organização Mundial de Saúde. E essa é uma das medidas que eu espero que a gente reconheça e na qual a gente pode se espelhar para passar por essa crise. O que acontece? Cerca de 70 mil famílias lá em Brasília, né, no Distrito Federal, não é o governo federal, é o Distrito Federal, vão se beneficiar desse valor. O valor vai ser distribuído em 3 faixas, de acordo com o número de refeições que o aluno tem feito na rede. Então, se o aluno faz uma única refeição, ele vai ganhar um valor R$ 59,70. Se ele faz 2 refeições, serão R$ 119,40, ou R$ 179,10 se ele faz 3 refeições. Isso é muito, eu acho que é uma ação muito bem intencionada, muito importante e simples, porque os pais dos alunos vão poder sacar esse benefício direto de um cartão onde eles já recebem um valor pelo material escolar. Então é uma forma das crianças terem garantida a sua alimentação e que nenhum pai passe pelo constrangimento de não ter para dar para o seu filho a mesma alimentação, a mesma segurança alimentar que ele tem ao frequentar a escola, porque a gente sabe que muitas crianças vão às escolas para comer. Sim. É um drama, é um flagelo social, mas ainda bem que elas de alguma forma estão garantidas, pelo menos em período escolar, e que esse ato, essa ação do governo do Distrito Federal nos inspire a trazer soluções parecidas, que a gente não sabe como serão possíveis, mas o governo tem meios de fazer. Já está adiantando uma parcela do 13º para os aposentados. Perfeito, para os aposentados. Que sai agora em abril. Deve sair em abril, a primeira parcela. São todas medidas. A gente pode também ver a questão de impostos. Muitas empresas vão ser impactadas, vão ter que pagar imposto, vão mesmo sem estarem operando, porque os impostos vão vir das vendas, dos regimes dos meses anteriores, dos períodos anteriores, e elas vão estar sem caixa, porque não conseguiram vender. Então, para que isso não se torne uma calamidade social, porque o impacto na saúde a gente já está careca de saber qual vai ser. Hospitais cheios, não é para procurar a rede pública. Se você tiver com apenas uma febre, uma coriza, você deve permanecer em casa e procurar fazer esse tratamento sintomático com antitérmico. As informações todas você pode buscar na internet os melhores medicamentos ou quais são os sintomas que não devem ser atendidos e, em último caso, com dificuldade respiratória, sim procurar os hospitais, porque pode ser um caso que vai precisar de internação. Exatamente. No entanto, fica a nossa já compreensão para que isso não seja, além de uma crise na saúde, uma crise econômica, que com certeza será, para que não tenha também um drama, a gente não transforme isso em mais um flagelo social para o brasileiro. Muitos setores da economia que dependem do trabalho, dependem daquela entrega no dia para receber. Então, por exemplo, toda a cadeia logística. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo que entrega o seu pacote de e-commerce na sua casa, que você comprou pelos diversos e-commerces no Brasil, são terceirizados. São pessoas que têm o seu próprio carro, o seu próprio veículo, e eles entregam essas encomendas e ganham por dia. Então, logística vai ser afetada. A parte de entrega dos aplicativos, dos aplicativos que entregam comida, que buscam o que você precisa aí na farmácia, também esse pessoal depende do dinheiro do dia. Taxista, quem vende pipoca, o informal, quer dizer, quem está no mercado formal está um pouco mais coberto com relação à crise. Quem está no mercado informal, que já é o vulnerável, sim, vai sofrer muito. Então nós temos que, nesse momento, nos responsabilizar por todos os irmãos e irmãs que estão nessa situação. Quem sofre é a empresa, que já está mal, quem sofre é o corpo, que já está mal, e o cidadão que já não tem a garantia do mínimo, que é comida e moradia, vai sofrer. E para a gente poder falar do impacto
nos condomínios, nós chamamos aqui o presidente dos sindicatos, do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios da cidade de São Paulo, Sindifícios, o presidente Paulo Ferrari. Nos escuta, Paulo? Alô, escuto sim. Paulo, boa tarde. Antes de tudo, quero agradecer a responsabilidade e a sua participação aqui no nosso programa. O senhor muito nos honra com a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês e poder tentar ajudar um pouco nesse momento tão difícil que a gente está passando aqui no Brasil, no mundo, né? E a gente poder dar uma pequena colaboração, se for possível. Paulo, o Sindifícios, que representa aí quase 200 mil trabalhadores na capital, como eu disse, são os nossos zeladores, porteiros, faxineiros, ascensoristas, garagistas, vigias, folguistas e os demais funcionários do setor. A gente sabe que tem muito funcionário já idoso, mesmo aposentado, trabalhando. Tem muita gente que não está com a saúde em dia 100%. Paulo, como é que vocês estão imaginando esse momento que ainda é preliminar da crise? O que vocês estão discutindo aí no sindicato, com os parceiros, as outras centrais sindicais? O que é que está rolando nesse momento? Olha, primeiro eu vou falar especificamente do nosso setor, né? Nós já estamos nos organizando. Eu vou discordar um pouquinho de você, como você disse que ainda é um começo. Eu já não acho que é um começo. Eu acho que já é uma realidade. Eu acho que a gente tem que começar isso a passos largos para que não se torne uma coisa muito mais grave. Então, nós já estamos aqui conscientizando o trabalhador para as higienes pessoais, para os cuidados necessários e também conscientizando o trabalhador que ele precisa tomar cuidado e conscientizar também o morador para que dê substâncias, que dê as coisas necessárias para que o zelador, para que o porteiro se previna e previna toda a comunidade de condomínio. Perfeito, Paulo. Nós temos o início dos casos, ainda a gente não chegou ao pico da epidemia. Já deixou de ser epidemia, já é uma pandemia, mas o início dos casos ele vem aumentando com força no decorrer desses dias. E já nos próximos momentos, o governo deve anunciar algumas medidas de restrição. É muito possível que a gente acompanhe a Itália, a China, na restrição, e os funcionários na restrição de mobilidade, e os funcionários são essenciais para os condomínios, eles são a nossa linha de frente, a nossa principal retaguarda. Paulo, você imagina alguma possibilidade de troca nos turnos, aqueles condomínios que trabalham com a folga no esquema 5x1, mudar o esquema para ter o funcionário num 12x36, você acha que isso é uma boa saída? É possível isso de um ponto de vista emergencial? Olha, em termos emergenciais, tudo é possível, né? Porque nós estamos de frente a uma catástrofe, vamos dizer assim, e nós temos que fazer de tudo para evitar. Então, eu acho que é possível, sim, fazer o 12x36, principalmente em condomínios comerciais. Condomínios residenciais, nós podemos fazer uma campanha com os moradores, com os síndicos, de conscientização, de prevenção. Mas eu acho que é possível sim, nós temos que dar a nossa parte de colaboração e a nossa parte seria essa, concordar com o 12x36, incentivar o 12x36, fazer nos condomínios palestras educacionais para que a gente consiga resolver todo esse tipo de problema, que ele não se espalhe, né? Mas eu acho que sim, nós podemos adaptar todas as formas possíveis para ajudar. Até porque se você pegar um edifício comercial, provavelmente ele vai tomar algumas medidas emergenciais para o funcionamento das empresas nele. Então a gente é só se adaptar junto com as regras do condomínio comercial que a gente vai acabar restringindo a proliferação desse vírus. Com certeza. É importante a gente trazer aqui a voz que representa o trabalhador, até para ele se sentir seguro e considerado. Muitas vezes nós pensamos nas empresas, as empresas têm uma força, uma representatividade econômica muito grande, mas é agora que nós vamos sentir aqueles condomínios que não tem mais o zelador morando por lá. Nós vamos sentir esses condomínios, como é que eles vão se comportar, porque é um luxo, né, Paulo? Um condomínio ter um zelador residindo no próprio condomínio, sem precisar se deslocar.
ele poderia estar muito mais protegido nesse momento, mas aí o mercado veio trazendo para a gente uma moda, uma modificação que em alguns aspectos é interessante, em outros agora nós vamos experimentar como é que isso vai ser na prática, mas principalmente o que me preocupa são os funcionários já com mais idade. E muitas vezes o condomínio não tem quem substitua. Eu acho que nós vamos ter que pensar em temporários, em arrumar, até acho que é uma... Opa, perdemos o Paulo. A gente vai tentar o recontato. O que eu estava dizendo é que eu acho que a gente vai ter que pensar nos temporários em fazer contratações de profissionais que tenham capacitação já no setor, para que eles possam vir a substituir funcionários que não possam trabalhar. Porque nós não vamos esperar todo mundo ficar doente, quem já é grupo de risco, para tomar medidas e fazer algum tipo de contenção. Exato. Precisa pensar antes nisso. Exato. Nós temos o que o Paulo bem colocou, a questão das medidas de comunicação. Eu acho que a palestra propriamente dita ela não vai se aplicar, porque acho que até as reuniões de condomínio elas não vão poder acontecer nesse momento. E março é um momento em que muitas assembleias ocorrem. Nós temos assembleias, inclusive, marcadas que a gente deve ter que desmarcar. As administradoras também vão ter que se posicionar e orientar os síndicos nesse sentido. Sim. As medidas principais que o Paulo até comentou, que estão muito ao nosso alcance nesse momento, é a questão da responsabilidade individual. Então, não precisamos mais enaltecer a importância de lavar as mãos e de, se possível, ter um álcool gel, para você poder fazer essa higiene, que seria uma higiene perfeita das mãos. Lavar as mãos por pelo menos 1 minuto e depois aplicar o álcool gel sem secar as mãos. Deixa o álcool gel secar naturalmente. Para quem não tiver o álcool gel, não tiver condição de fornecer aos condôminos ou aos funcionários, imprescindível estar com as mãos lavadas e, em caso de contaminação ou suspeita de contaminação, o uso da máscara. Em alguns lugares eu já vi pessoas usando máscaras. Isso pode ser interpretado até como um certo exagero, porque vai faltar máscara, vai aumentar o preço do produto em farmácias. Quem gosta de levar vantagem nesse momento vai aparecer. Oportunistas. Exatamente. E nós precisamos ficar atentos ao que a gente pode fazer, ao que está na nossa mão. E é justamente a questão da responsabilidade individual e do que a gente pode fazer que está ao nosso alcance. Nós não conseguimos retomar o contato com o Paulo Ferrari, que é o presidente do Sindifícios. Se a gente conseguir até o final do programa, ele retorna, mas foi muito importante trazer a palavra do presidente que representa os trabalhadores, porque ele já disse que a princípio a gente tem sim que procurar esquemas emergenciais, até talvez mudar a escala dos trabalhadores, não colocar ninguém em horário de pico na rua desnecessariamente. Se o trabalhador puder sair a cada 2 dias ao invés de sair todo dia de casa, é muito melhor. Sim. Pensar em quem não é essencial e principalmente nos trabalhadores que têm idade avançadas. Agora eu vou pedir o BG do programa para a gente poder fazer um pequeno break e trazer o convidado. Segue o baile! Programa chique é assim, tem até trilha sonora. Vocês devem se lembrar que na semana passada nós trouxemos aqui o consultor de elevadores, Washington Kaminski. O Washington tem muita experiência na parte dos elevadores, ele tem 22 anos, ele já trabalha aqui Tô trazendo ele aqui na câmera, gente. Ele trabalhou em uma das grandes empresas líderes do segmento aqui de elevadores, e ele agora está no mercado auxiliando síndicos, condôminos, conselheiros, administradoras a fazer melhor a parte da manutenção, da prevenção com relação aos elevadores. Washington, nós trouxemos você de volta por uma necessidade.
As pessoas mandaram muitas dúvidas sobre elevadores, perguntas que a gente não teve tempo de responder. Então, até para adaptar a programação, para dar a oportunidade de você falar mais um pouquinho sobre a importância desse equipamento, que é o equipamento mais caro, você retorna ao programa hoje e quero te agradecer. Eu que agradeço, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon, Prédio Pro. É um prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante. Eu acho que a oportunidade de retornar, para mim, é muito satisfatória. E eu agradeço a todos vocês. Muito bem, seu Kaminski. Washington, a gente que roda muito condomínio por aí, inclusive conhecemos alguns desses condomínios até juntos. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer seu trabalho já há muitos anos atrás. A gente vê que de vez em quando o elevador ele tá fragilizado. Ele pode não estar quebrando toda hora, mas a gente percebe um barulhinho, percebe alguma coisa diferente no elevador que deixa a gente até com certo receio. E aí o morador, claro, ele não vai até a casa de máquinas, mas o síndico ele tem essa oportunidade acompanhando o técnico e tudo. Só que a impressão que a gente tem é que os elevadores, os prédios têm uma manutenção, têm um combinado com as empresas e os elevadores teriam que receber uma visita, uma manutenção, uma visita de conservação mensal. E a gente olha lá no cartãozinho, às vezes no controle da presença do técnico e vê que ele passou no mês de janeiro, por exemplo, passou no dia 3. Aí no mês de fevereiro veio só lá pro dia 20. Março ficou em branco. Abril, de repente ele voltou só lá pro dia 28, por exemplo. E a gente olhando vê que não tem ninguém acompanhando isso. Né? Você acha que é possível, com esse aperto que a gente comentou das empresas, dos técnicos não estarem indo todo mês ao condomínio? Rodrigo, é uma pergunta bastante interessante, porque o controle disso, muitas vezes o síndico ele não consegue acompanhar isso, porque ele acredita na empresa e acredita que a empresa esteja fazendo da forma correta, que as manutenções estejam sendo seguidas conforme os procedimentos, conforme o seu controle interno. Um compromisso, né? Um compromisso, afinal, o condomínio assina um contrato com a empresa e, por sua vez, o condomínio acredita que está tudo ok. Só que o síndico, ele muitas vezes ele não consegue acompanhar isso, até porque alguns condomínios não têm lá o controle de entrada e saída e do que foi feito no condomínio. Esse controle pode ficar na casa de máquinas? Não, existe um controle na casa de máquinas no qual a empresa ela deixa para controle. Como se fosse um diário. Exatamente, é um diário de bordo, é relativamente isso, um diário de bordo. E é possível também ter na portaria um controle das manutenções, do que o técnico está fazendo lá no prédio. Por exemplo, você chamou lá no seu condomínio por um barulho. O técnico ele chegou, ele assina. Que é um atendimento emergencial. Não é um atendimento mensal. Eu estou falando agora no emergencial. Houve um problema no elevador, você chamou a equipe técnica para manutenção, para fazer a correção, e após a saída dele, ele anota o que foi feito. Isso aí é uma manutenção corretiva. E ele deixa um protocolo, um comprovantezinho. Hoje, algumas empresas estão usando esse formato mais digital. Eletrônico. Até para evitar papelada, até para a empresa e tanto para o condomínio. Mas existe a forma de você deixar um livro na portaria de ocorrência. Algumas empresas utilizam esse processo. Isso é bom para o condomínio, é muito bom para a empresa também, para saber se o funcionário está fazendo de a forma correta. Esse é um ponto. Outro ponto será que todos os técnicos ou as empresas estão seguindo o procedimento correto das manutenções preventivas nos períodos corretos? Isso leva a gente para o que trouxe o seu retorno. Nós falamos no programa anterior que as empresas antes enviavam 2 técnicos, fosse para manutenção preventiva, para aquela visita de conservação, fosse para manutenção emergencial, para resgatar alguém ou para atender algum chamado do condomínio, iam com o carro próprio,
portanto tinham acesso a todo tipo de ferramenta e até um backup caso acontecesse alguma coisa com o técnico. Perfeito. E com o tempo as empresas foram reduzindo essa disponibilidade de investimento na entrega. Então começou aí um técnico sozinho, e agora o técnico, se for pego em dupla, é até um problema, né? Ele é até divertido. E agora o técnico que ia de carro tá se movimentando de táxi, de Uber, de 99, chega como ele puder ao condomínio. Então ele pode não conseguir levar todo o ferramental necessário, como por exemplo a barreira de proteção, que nós comentamos que pode evitar um acidente terrível com queda no poço. Sim. Até mesmo uma ferramenta maior, uma chave inglesa, uma ferramenta no qual ele possa fazer uma regulagem ali de imediato. Isso ele não consegue fazer. Ele não vai carregar isso para lá e para cá no seu dia a dia, porque é peso. O técnico não vai fazer isso. Ele pode não precisar em toda a visita. Exatamente. Perfeito. Então, nós voltamos para aquela etapa. As empresas estão fazendo de uma forma a economizar recurso para atenderem cada vez mais clientes, porque não diminui o número de prédios. O número de prédios elevadores só aumenta. E as empresas, preocupadas com seus resultados operacionais, uma preocupação legítima, querem fazer isso de uma forma mais enxuta, mas acabam não enviando uma dupla de técnicos, só em algum caso é uma exceção. Não vai mais de carro, e agora o técnico também pode não estar indo todo mês. Exatamente. Olha para onde isso está caminhando, quer dizer, isso vai ter um resultado na qualidade da manutenção e da conservação. O elevador vai ficar mais judiado. Porque o princípio de toda a manutenção, Rodrigo, é a prevenção. Eu acho que a gente tem que prevenir e não deixar que ocorra algo para depois atuar. Então, a manutenção preventiva de um elevador ela é muito importante. É muito importante ter esse acompanhamento, saber se realmente o técnico está indo lá no condomínio para fazer a manutenção preventiva e não o chamado. Então, assim, algumas empresas, tem que se tomar muito cuidado, porque algumas empresas talvez não utilizem isso da forma correta. O técnico vai lá fazer um atendimento e nesse momento ele aproveita para fazer a manutenção preventiva de uma forma mais ágil, ganhando tempo e espaço para ele. Então já é uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade. Então o técnico pode não ter ido ao condomínio, então faltou a presença dele lá no diário de bordo, que fica lá em cima, na casa de máquinas, ou também ele pode ter ido para fazer algum atendimento emergencial. E utilizar o tempo para fazer a manutenção, aproveitar o momento da manutenção, que não é o ideal, Rodrigo, não é o ideal. O ideal é o foco. Ele se planeja, ele sai preparado para fazer a manutenção. Perfeito. E ele vindo de um outro condomínio, ele pode ter saído inclusive do outro condomínio onde ele estava fazendo a manutenção. Sim. Concorda? Perfeito. E ele vem para esse condomínio, então os dois ficaram sem a manutenção realizada de uma maneira ótima. Adequada. Exato. Acho que é importante até a gente não sem querer te interromper, já te interrompendo, né? eu querendo ser o Jô Soares é brincadeira. Né? Agora, olha só. O que nós temos que deixar aqui claro que a gente não está pegando no pé de nenhuma empresa específica, né? Nós estamos acompanhando, nós estamos detectando um momento de mercado que é apertado. Sim. Se não fosse assim, não teria um monte de gente no mercado se dispondo a oferecer para os condomínios um acompanhamento do serviço das empresas de manutenção. E não teriam tantas novas empresas entrando no mercado para fazer esse complemento do que as empresas grandes não conseguem fazer. Então a gente está aqui só para alertar, para dizer o seguinte, não é que necessariamente exista alguém mal intencionado. É que o dia a dia é corrido vai perfeito, passando e o elevador vai ficando desatendido. Desatendido, sem dúvida. E ainda lhe digo mais, Rodrigo. Alguns momentos, por exemplo, em empresas de pequeno porte, a gente entra numa outra questão, né? O condomínio ele quer fazer disso, da manutenção preventiva, uma redução de custo, partindo por uma empresa talvez de menor porte. Não estou me referindo a dizer que as empresas de pequeno porte não fazem um bom trabalho, de forma alguma, fazem também. Mas em algum momento precisa se tomar cuidado, porque as empresas também de pequeno porte fazem as contratações. Ela precisa também ter as reduções dela. E aí que mora muitas vezes o perigo, né? Ao se contratar
um técnico freelance, por exemplo. Estou dando um exemplo, não estou dizendo que são todos, mas muitas vezes o técnico, ele ao ir num atendimento, ele pode não estar utilizando o IPI correto. Para a gente colocar de uma forma melhor, Sim. O técnico, a empresa que é maior tem os seus problemas. A empresa de maior porte, ela vai ter os seus pontos fracos, sim, sim. que é um excesso de clientes, e ele não consegue dar uma atenção equalizada para todo mundo em um nível ótimo. Exatamente. Perfeito. A menor vai ter outro tipo de problema, ela vai ter uma escassez de recurso. Sim. E é nisso que ela pode se apoiar e chamar, por exemplo, alguém do mercado, que não necessariamente tem um contrato, tem um vínculo trabalhista, mas ele faz um atendimento pontual. E o que você estava explicando é que, nesse momento, ela pode chamar alguém. Vamos supor, aconteceu comigo outro dia. A gente tinha marcado uma manutenção, um acompanhamento de instalação de cabos, e a empresa, no último momento, me disse: olha, eu não posso enviar conforme combinado, porque houve uma emergência. Se esse técnico está trabalhando, se ele estava se dirigindo ao meu condomínio, ele estava com os equipamentos, estava com EPI, estava com ferramenta. Agora, se é um sábado, se é um domingo, se é um feriado, se é um período noturno, esse técnico sai da onde? Esse freelancer, no caso, Sim. de uma empresa de menor porte, ele sai de onde para fazer o atendimento? Ele pode estar numa festa. Ele pode estar lá curtindo o seu final de semana e alguém entrar em contato com ele. Pode estar na casa da sogra. Da sogra. Ele vai chegar no condomínio todo despreparado, todo... Ele vai chegar como ele estava, de tênis, ele pode não estar nem de calça, pode estar de bermuda. Pode estar alcoolizado. Pode ser que ele estivesse tomando alguma coisa. Pode ser. Exato. Então, e o que você colocou para nós na semana anterior é que o acidente, eu te perguntei quais são os acidentes mais comuns, esperando que você trouxesse alguma coisa relacionada ao usuário. Porta que fecha em cima de cachorro, criança que escapa da mão da mãe dentro do elevador, isso também acontece. Também acontece. Mas de fato os acidentes mais comuns são envolvendo os técnicos. Sem dúvida, Rodrigo. Apesar das empresas tomarem muito cuidado, isso pode acontecer e acontece. Então, essa questão de segurança com os técnicos é algo que muitas vezes não chega isso até aos síndicos, aos condôminos, né? Por isso que há a importância de se conhecer quem está fazendo a manutenção, quais são as pessoas que estão dentro do seu condomínio, né? Qual é a empresa, qual é a responsabilidade da empresa que está atuando lá. E em muitos casos, a importância de se ter alguém para fazer isso por trás. Por isso que o mercado está trazendo muitos consultores externos para fazer esse trabalho, que o síndico não tem a expertise, não tem o tempo hábil para isso, né? Vamos falar a verdade, quando o elevador começa a apresentar defeitos tangíveis de funcionamento, como barulhos, como vibração, isso pode ter uma série de causas, algumas mais importantes e graves e outras um pouco menos. Mas já é tarde, porque a manutenção preventiva, a conservação já falhou. E aí começa o desgaste. Porque mesmo os elevadores cujo contrato cubra as peças, ele não cobre todas as peças, porque peça que passa dos 10 anos de fabricação começa a não ter cobertura no contrato. Perfeito. E aí o consultor, se estiver acompanhando a saúde do elevador com o síndico, ele vai poder fazer isso de uma maneira a chamar a empresa à responsabilidade, chamar a empresa ao compromisso dela, se programar, executar. E se programar também. Exato, né? para ela executar. Se programar também, porque se ele conhece também o contrato, se o condomínio ou o consultor que esteja assessorando ele conhece o contrato, ele vai conseguir programar sabendo qual peça que não está coberta no contrato. Ele vai dizer, olha, eu preciso trocar um limitador de velocidade. Poxa, vamos me programar para que isso seja feito, porque o contrato não está sendo coberto, não está cobrindo pelos 10 anos que compete lá a troca. Exato. Por mais que esteja cobertas as peças, o limitador de velocidade tradicionalmente não está por conta da idade do equipamento. E não é obrigação da empresa lhe fornecer sem custo, porque está no contrato. Perfeito. Washington, nós temos sempre diversas dúvidas que surgem com relação aos elevadores, e uma dúvida muito comum é: o que é que pode acontecer de inusitado, o que é que acontece de acidente envolvendo o usuário? Essa é uma das principais dúvidas. Nós falamos do degrau que forma, que é muito comum, envolvendo o usuário, porque ele é um tombo, pequenas fraturas nas mãos, objetos
que se quebram, óculos, celular, coisa que as pessoas estão levando na mão. E o que mais acontece? Eu até comecei a falar sobre as portas. Conta para mim aquele caso do acidente que você se lembra com uma criança que estava com a mãe. A mãe estava com uma criança de colo e uma outra menorzinha na mão. Sim, existe a parte de responsabilidade do usuário também, né? A mãe carregando no colo uma criança e esquece a criança menor sozinha no elevador. No momento que ela sai, a porta se fecha e prensa a criança menor. Então isso também é uma falta de desatenção do usuário. Então há-se de ter um pouco mais de cuidado também com relação à utilização do elevador, porque é um acidente que pode ser vir ser muito grave, né? Esse tipo de acidente ele não costuma ser fatal, mas ele pode ser muito grave. Pode ser muito grave. Nesse caso especificamente, a criança não morreu. Não morreu porque não houve assim, algo mais sério, porque o equipamento estava com uma ótima manutenção. Então, o que foi preciso, diante das atuações da segurança no elevador, funcionou. Então, a manutenção estava em ordem. Tá? A manutenção estava perfeita, o elevador não partiu, apesar de ter prensado a criança, e não teve nada mais sério. Perfeito. Tem lá no nosso portal uma matéria falando que uma moradora de condomínio entrou na justiça para requerer danos morais e danos materiais por conta de incidente em elevador. É interessante apontar nesse caso, que a nossa assessoria técnica, que é jurídica, levantou, sobre o uso da justiça gratuita. Então essa moradora passou por um incidente, eu vou pedir para vocês acessarem o site prédiopro.com.br e lerem a matéria, porque ela é um pouco extensa, ela vai na profundidade do caso. Esse processo, inclusive, ele teve recurso, ele foi da primeira instância para a segunda, que é o TJ, e foi lá que a gente encontrou. Então essa moradora que entrou com um processo contra o condomínio, acabou sendo indenizada em R$20 mil, que é um valor alto para um condomínio residencial. A gente não sabe, né, a condição de caixa, e ganhou. Então ela perdeu na primeira instância uma parte do processo e ganhou. Então é importante o consultor, até nessa hora, o síndico não deixar o acidentado desamparado, não deixar o processo ir parar na justiça. Muitas vezes o consultor pode entrar no momento da crise. Perfeito. E esse momento é importante porque o consultor, ele conhece tudo sobre o elevador, ele sabe, ele tem expertise em saber conduzir esses casos, que são mais críticos para quem é leigo. E tudo que falta no momento em que você tem um acidente é acolhimento, é atenção, é explicar por que aquilo aconteceu. Nesse caso foi uma parada que o elevador teve. Talvez tenha sido uma falha pontual, a gente não sabe o estado de conservação, e acabou gerando esse desentendimento, esse processo. Tudo isso poderia ser evitado talvez com a manutenção ou talvez com uma mediação. Sim, e gera um transtorno, Rodrigo, porque a falta do preparo para quem não conhece inteiramente do assunto, fica um pouco difícil você debater algo técnico com alguém que não conheça. Então, aí acaba se levando para instâncias maiores, né? Não, e colocando no meio um ator que é importante, que é o advogado, Sim. que é a justiça, no meio de uma relação comercial que é de prevenção, que é de conservação, que precisa do técnico no assunto para argumentar em favor do condomínio frente à empresa. Muita coisa que a empresa pode sugerir, pode até exigir, não necessariamente precisa ser executado integralmente. Sim. E o síndico precisa estar assessorado e acompanhado para fazer isso. Sim, essa interlocução. A assessoria ela é importante. Ela é importante em virtude de tudo que você disse e lhe digo mais, você vai ter um elevador seguro, você vai ter um elevador com qualidade, você terá um elevador com um custo adequado ao mercado, nada algo que fuja da realidade. Seja com a empresa grande, mantenedora, Sim. fabricante, seja com empresas menores, é importante acompanhar o trabalho. Sempre. Porque pode estar acontecendo, não só da empresa não está conseguindo cumprir o compromisso, Sim. por uma questão de sobrecarga de trabalho, todo mundo quer trabalhar direitinho, pode não estar conseguindo, e para você acompanhar
como está a deterioração das peças, você saber exatamente o que está acontecendo. Senão é como você falou, naquele relatório de inspeção anual, vão vir uma série de ressalvas, de excludentes, que até depois são usadas como forma de pressão para uma modernização, para uma troca, e são, às vezes, itens até importantes. Sim, sem dúvida. De serem modernizados, porque não cabe você fazer qualquer adaptação no equipamento desse porte. Sim, e o consultor, o consultor externo, ele tem esse respaldo técnico para lhe falar, olha, Rodrigo, esse é o momento para trocar o elevador. O seu elevador ele já venceu a sua vida útil, ele já ultrapassou aqui, digamos, 10, 15, 20 anos, apesar de estar com uma boa manutenção, aqui já extrapolou, aqui não cabe mais manutenções para correção, porque o custo acaba sendo maior, principalmente se você tem um contrato de conservação, que não inclui peças alguma. Então você acaba tendo um custo maior e o seu elevador está sempre de uma forma ruim, em funcionamento muito ruim. Diminui o desempenho, aumenta o risco e o custo. Exatamente. Então, nesse momento, realmente a hora de pensar na modernização. Um dos equipamentos mais importantes no elevador é aquela operação de emergência. O OI, nós chamamos de OI. Que a partir da portaria, o próprio porteiro, o zelador, quem estiver na portaria com treinamento, claro, sim, no momento de emergência, ele aciona ali e os elevadores se dirigem ao térreo e não funcionam mais. Sem dúvida, esse é um item muito importante do elevador e outros itens de segurança que mais tecnicamente existem, que não é para que o condomínio ou algum porteiro ou zelador interfira. Volto a dizer, não é adequado que alguma pessoa do condomínio, síndico, porteiro, zelador, mexam no elevador ou façam resgate. Não façam isso. Não, isso é o nosso zero de jogo, né? Porteiro não pode salvar ninguém preso em elevador, por mais que pareça uma situação simples. O que ele pode sim é tentar fechar a porta, às vezes a porta não fechou completamente, só dá uma batidinha, a porta termina de fechar. Sim. Mas mesmo assim ele abandonou o posto dele, deixou a portaria desguarnecida, mas o porteiro, o zelador, não tem conhecimento técnico. Um dos acidentes, um dos maiores índices de acidentes envolvendo o usuário está justamente na hora desse resgate, que ele é mal feito, porque o carro pode deslizar. O técnico ele tem todo o preparo para isso, né? E o técnico, ele, em muitas ocasiões de resgate, ele tem que estar acompanhado. Então, através de rádio, ele está comunicando com outro técnico na casa de máquinas. Então, as coisas são feitas de forma muito segura. Não é simplesmente abrir a porta e retirar a pessoa. Então, tem todo um preparo técnico para isso. Além do que, o elevador ele tem que estar adequado à sua proteção, para que alguém não escorregue e caia no poço. Então, nós chamamos em alguns elevadores de tapa-vista. Então, tem alguns detalhes técnicos que não é de conhecimento das pessoas. É até difícil tentar explicar isso por rádio, né? Sim. Mas o que acontece é que, se você tiver uma descida, quer dizer, o elevador ele parou entre dois pavimentos. Entre andares. E aí você vai ter que meio que pular do elevador, sim, descendo às vezes 1,5 m, 1 metro, da onde o elevador está parado. E nessa própria queda, quando você aterrissa, você pode voltar e tem um vão ali. Exatamente. E quer dizer, esse tapa-vista é como se fosse um complemento, exatamente, do elevador. Do andar. Que seria uma barreira, evitaria que você caísse. E o técnico de manutenção, por sua vez, ele vai levar o elevador até o andar mais acessível, seja para cima ou para baixo. Então ele vai nivelar o elevador para que o usuário que esteja preso saia de uma forma segura. Perfeito. Perfeito. De novo, né? A questão da barreira, ela é a barreira que o técnico pode usar. É muito bem-vinda, o condomínio pode ter, porque ela impede um animal, uma criança, sim, de vir correndo e cair. Esse é o primeiro ponto. O tapa-vista, então, ele é como se fosse um guarda-corpo para baixo e para cima, exatamente, do elevador, estendendo e ele previne a possibilidade de, num resgate, você cair de costas para o poço. Essas são especificidades que só quem é do ramo conhece. Agora, tivemos outras adaptações, o próprio guarda-corpo sobre os carros dos elevadores, que foi uma medida em decreto pelo governo municipal, que obriga
obriga os elevadores a ter esse guarda-corpo, porque é justamente para a segurança do técnico. Sim, existem outros itens, né? Bem como você disse, o tapa-vista, eu tenho a escada no poço. É necessário se ter, porque são normas, né? São normas de equipamento. Eu tenho a iluminação no poço, as proteções de polias na casa de máquinas. Não, a gente fala isso, parece tudo muito abstrato, né? Mas vamos imaginar, nós não temos a empresa de grande porte fazendo a manutenção, estamos com uma empresa menor. Aí tá lá o técnico freelancer que não estava aguardando uma chamada, vem sem um EPI. Aí ele chega lá no prédio, não sabemos a condição que ele vai estar, mas ele pode encontrar um poço mal iluminado, já sem o EPI, ele pode não ter a escada própria para fazer o acesso, e é aí que o acidente acontece. O acidente com o elevador ele é iminente, ele tá ao redor. Então, se não for uma pessoa preparada, uma pessoa que estiver com os seus IPIs, conhecer tecnicamente o produto, esse detalhe é muito importante também, né? Porque o freelance, muitas vezes, ele trabalha com todos os tipos de equipamento. Conhecimento genérico. De todos os tipos de equipamento. Perfeito. Então, é muito importante fatores que tragam segurança maior para o condomínio. Tá? Isso aliado a se conhecer, ao síndico também estar presente com tudo isso, né? O síndico que está mais perto aprende. Sim. E ele dá mais importância, ele se sensibiliza e com isso ele vira um portador da mensagem para os conselheiros, para a assembleia, ele consegue ter mais o domínio do assunto. E como é importante evitar um acidente. Eu não sei se vocês se lembram de isso foi aqui em São Paulo, para quem nos ouve de fora de São Paulo, existe uma avenida aqui chamada Avenida Higienópolis. Um síndico que era terceirizado, portanto um síndico profissional do prédio, chamou uma empresa para fazer uma manutenção na fachada. Parece que ele ia trocar algum tipo de elemento de fora. Agora não me lembro se era um vidraceiro ou ar-condicionado, mas ele tinha que fazer o acesso do trabalho em altura. Então contratou uma empresa, essa empresa veio fazer o atendimento com um funcionário terceirizado. Olha o drama. O rapaz caiu do 10º andar, faleceu imediatamente, e lá estavam o zelador, que era terceirizado no prédio, o síndico, que era profissional, e morre um funcionário terceirizado de uma empresa contratada. Olha o imbróglio que a gente arrumou. Quer dizer, será que ele estava bem ancorado lá em cima? Foi uma falha dele? Ou foi uma falha da infraestrutura, da ancoragem para ele descer? E o que a gente tinha lá? Um monte de terceirizados no prédio, e o problemão que agora é próprio. É terceirizado, mas o problema é próprio. Imagina se isso acontecer. Então toda medida de segurança é bem-vinda. Não custa nada. A gente vê prédios, o acesso, essa é uma área técnica no topo dos prédios que também não tem guarda-corpo. Então isso serve para tudo, serve para todas as áreas. Perfeito. Inclusive, Rodrigo, ao visitar um condomínio, eu vou com todos os IPIs. Eu utilizo a bota de segurança, eu utilizo óculos, boné de segurança, luva. Isso é primordial. O ambiente, ele lhe proporciona vários riscos. E você não faz manutenção na qualidade de consultor, você apenas inspeciona, acompanha o trabalho, e você tem que ter um contato visual. Perfeito. Eu não posso ter acesso nenhum a mexer no equipamento. Então, sem pôr a mão no equipamento, você está com todos os EPIs. Imagina quem precisa e pode não estar com os EPIs. Essa é a... Perfeito, Rodrigo. Exato. Gente, então, vou agradecer aqui a participação da segunda parte do Washington Kaminski, que aguarda com a gente aqui um pouquinho enquanto nós fazemos o encerramento do programa de hoje. Serginho muito atento, já soltou o BG. Espetacular, Sérgio. Sou seu fã. Ele fala que é para elogiar menos, mas eu só tenho ele para elogiar, poxa vida. Então, com os trabalhos técnicos de Arthur Gazeta, muito obrigado, Arthur, pela companhia, pela presença, pela parceria. Simone Borges, que não está aqui no momento, está nos olhando aqui fora do espectro visual. Nós vamos fazendo o encerramento do programa. Então, vou fazer só mais alguns comentários breves aqui sobre a questão do coronavírus e da prevenção, o que pode ser feito nos condomínios. Até vou pedir para a Simone sentar aqui, porque ela participa com a gente. Obrigado, Kaminski. Sobre a questão da prevenção. Simone, do ponto de vista da colocação de álcool gel e do reforço das limpezas que a gente poderia fazer, orientar os funcionários, o que
está mais fácil para o síndico, para o administrador orientar o funcionário? A limpeza geral do condomínio, né? Principalmente do lugar onde a gente coloca a mão. A mão, exatamente. Corrimãos, no elevador, né? Reforçar essa parte da limpeza dos condomínios. Acho que seria o ideal. Nos portões, se tiver oportunidade de colocar já para dentro do prédio algum suporte com álcool gel, é legal. Sim, os dispensers, né? Exato. Deixar instalado na portaria, nas entradas de elevadores, né? Acho que assim, normalmente no térreo, primeiro, segundo subsolo, que são onde entram pelo estacionamento dos condomínios. Perfeito. São os cuidados que a gente pode ter e eu acho que cada um fazendo a sua parte já vai contribuir bastante. E o reforço na limpeza desses locais onde você tem maior contato com mão. Maçaneta, abertura de porta de elevador. Uma coisa que o Kaminski até me alertou foi sobre não exagerar no álcool gel nos dispositivos de acionamento, porque é tudo elétrico, é tudo eletrônico, então vai limpar, vai na manha, meu amigo, porque ali eletricidade não combina com gel. O gel do álcool gel é água, só tem um espessante ali. E nós temos uma série de elementos eletrônicos que são condutores de eletricidade, então vai queimar. E não vai ter quem venha te socorrer, porque se tiver uma restrição de mobilidade, nós estamos perdidos. É ou não é? É isso. É isso. E além da responsabilidade do condomínio, a gente pede pro pessoal também, né, cuidar dessa coisa do individual, né, cada um fazer a sua parte, responsabilidade individual. Exato. E aí, contando com os condomínios para reforçar isso, a gente já conseguir passar. Simone, é importante tranquilo. nós falarmos o seguinte: as crianças não estão indo para as escolas, mas elas não estão de férias. Nós estamos procurando restringir a mobilidade, restringir o contato para a gente poder frear a pandemia, frear o número de transmissão, o número de contágio de casos, para os hospitais não ficarem tão superlotados. Sim. Então não é férias, é para ficar dentro de casa. Exato. Então, pais, responsabilidade redobrada em cuidar da parte de educação dos filhos, né? É isso, gente. Vamos encerrando o programa por hoje, então. A gente não sabe como fica, se até a semana que vem, como é que vai ser. Então a gente se despede aqui sobre os melhores votos, esperançosos, mas também muito realistas. Vamos abrir o olho, vamos aderir, vamos ajudar o governo, vamos ter solidariedade. Calma, é hora de colocar a bola no chão pra gente resolver esse problema juntos. Prédio Pro, vou deixar um abraço sempre pra minha mãezinha, pra minha sogrinha, sou Gustavo Tiepo, dona Sofia Lauriente, lá do Itaim, síndico. Obrigado, gente, é isso. Um abraço pra todo mundo. Também quero mandar. Manda um abraço! Mavi, Mae, Laurinha, amo vocês. Beijos e Tiquito e Potter, não esqueceu, Rodrigo? Aqui é beijo pro gato e pro cachorro. E a dona Viviane Moraes, Vivi, bolo de manteiga de garrafa, essa é a receita do amor. Um beijo, gente, vambora! Você ouviu Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Apresentação: Rodrigo Azevedo.